No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em 106 mil dólares. Então o preço do Bitcoin subiu aí recentemente, a gente teve uma queda até para baixo dos 100 mil dólares, mas agora aparentemente o preço vem se recuperando, pelo menos desde ontem, certo? Então está em 106 mil dólares e aqui em 566 mil reais. E a gente vai falar hoje sobre aquele artigo que eu já iniciei no vídeo passado, mas aqui eu vou falar sobre mais alguns pontos. Você não precisa ver o vídeo passado para entender este vídeo, mas se você quiser conferir, de repente vai ser uma boa. E o que acontece? O Bitcoin, ele não é mais o mesmo agora em 2025. Não porque o Bitcoin em si mudou, mas o ecossistema aí, a sociedade mudou em função do Bitcoin. Hoje em dia a gente tem uma adoção institucional muito mais forte do Bitcoin dentre os 10 principais players. A gente tem aqui em segundo lugar o Satoshi Nakamoto, né, o criador do Bitcoin, mas além disso, agora a gente tem grandes ETFs à vista, Bitcoin Treasury Companies, o governo dos Estados Unidos, o governo da China aí como os principais detentores de Bitcoin. A gente tem empreitadas com muito sucesso como a da BlackRock, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, então que lançou um ETF de Bitcoin que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. Então o Bitcoin, ele já é um ativo diferente. Vamos atualizar aqui o Asset Market Cap. O Bitcoin está em 21ª posição, né, com um pouco mais de 2 trilhões de market cap. Lembrando que caiu um pouco. O Bitcoin há pouco tempo atrás estava em 17ª, 18ª posição. Ele tinha passado até a prata há um tempo atrás, mas a prata também se valorizou bastante. Enfim, é um ativo diferente, ele faz parte aí dos maiores ativos do mundo já, então, enfim, top 20 ou próximo disso. Isso acaba fazendo muita diferença para o comportamento de preço do Bitcoin. Quando a gente fala de adoção institucional, o preço ele acaba se comportando de uma forma diferente como o preço se comportava em relação a simplesmente varejo, traders não profissionais e por aí vai, né? Então, se a gente observar aqui a valorização do Bitcoin no ciclo de 2017, o preço teve mais de 4.000% de valorização em dólar. Aqui na alta de 2021, mais de 1.000% de valorização em dólar, dependendo do período aqui, né? Mais de 1.500% de valorização em dólar. E agora estamos aí relativamente próximos da máxima histórica de 124 mil dólares e com o preço subindo. Então, aparentemente, ainda estamos em um período de alta e um período de bull market, mas é uma alta muito mais lenta e gradual do que em ciclos anteriores. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas é interessante observar aí essas diferenças no mercado para não achar que o Bitcoin vai fazer sempre a mesma coisa, certo? Muitas pessoas olham para um padrão passado, ciclos aí que aconteceram, e acham que necessariamente os ciclos vão continuar acontecendo da mesma forma, o que não necessariamente é verdade. Bom, e aqui tem o artigo que eu achei muito interessante sobre o IPO silencioso do Bitcoin, do Jord Visser. Então, ele menciona exatamente o fato de que temos vários ativos à máxima histórica e o Bitcoin parece estar meio pacato, né? Não se fala de outra coisa no Twitter e muitas pessoas estão se perguntando sobre o que está acontecendo. Bom, antes da gente seguir em mais alguns pontos interessantes aqui deste artigo, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e faça parte da área de membros, pois tudo isso ajuda muito aí no crescimento do canal. Então, seguindo aqui, o que acontece? Então, a dissonância cognitiva é palpável. Temos ETFs de Bitcoin que foram lançados com sucesso e registramos entradas todo mês. A adoção institucional está se acelerando, o Lei Genius Act, né, foi aprovada e o Clarity Act também chegará em breve, e não há repressão regulatória, nenhum grande hack, nenhuma quebra narrativa fundamental ou quebra de exchange, inclusive. Então tudo que deveria importar aconteceu. No entanto, aqui estamos nós observando outros ativos se recuperarem enquanto o Bitcoin pisa na água. E aqui é interessante, né? Por exemplo, se a gente pegar no anual, Bitcoin com 13% de valorização em dólar, o que é uma ótima valorização, diga-se de passagem, né? Se a gente comparar com outros ativos aí, 13% de valorização em dólar costuma ser muito bom, mas a gente tem outros ativos como o próprio ouro, que historicamente é um ativo de reserva aí, né, um ativo mais conservador, digamos assim, que não tem grandes períodos de preço exponencial. A gente vê o ouro em 4.100 dólares, com 55% de valorização em dólar somente nesse ano. A prata aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada na prata. A prata está com 70% de valorização em dólar, então é realmente uma valorização brutal. São ativos escassos, né,
escassez física, em contraste aí, seria uma forma de fugir das moedas fiduciárias, da queda da taxa de juros e de todo o problema aí da dívida que vem crescendo no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares. Só que o Bitcoin, ele não está desempenhando tão bem quanto esses outros ativos, e muitas pessoas estão se perguntando, pô, não era para o Bitcoin, que é aí o ouro digital, o grande ativo que está tentando restaurar o dinheiro, não era para ele se comportar de forma mais drástica do que os outros ativos, mas não é o que está acontecendo. E a tese aqui desse artigo é que o Bitcoin pode estar passando por um IPO, ou seja, basicamente a oferta pública de Bitcoin, pública não para os pequenos investidores, para sardinhas, mas para adoção institucional. Bom, a pergunta que fica então é como que alguém, ou um ativo que se tornou cada vez mais conectado à comunidade, aliás, como um ativo não, é que como alguém, então, o autor do texto está mencionando, como alguém se tornou cada vez mais conectado à comunidade cripto, entre aspas aí, né, porque aqui a gente sabe que, de fato, o que realmente importa é o Bitcoin. Então, como alguém que está se conectando cada vez à comunidade cripto, tive um ponto de vista único, diz o autor, né, observei os dois mundos, o sistema financeiro fiduciário tradicional e o ecossistema cripto. E comecei a ver um padrão que me lembra o mundo em que cresci. Aqui lembrando, né? Pô, a gente fala aqui sobre Bitcoin, Bitcoin é diferente de cripto, então a gente faz essa distinção aqui, mas vamos seguir o texto. Então as semelhanças são impressionantes, as diferenças também, mas às vezes as semelhanças revelam-se de formas mais inesperadas. E se todos estiverem olhando errado, e se o Bitcoin não estiver quebrado, ele finalmente estiver tendo a sua versão TradFi de um IPO, certo? Então, basicamente, ele mostra que a tendência do Bitcoin pode estar mudando, não a tendência do protocolo, que continua o mesmo, mas a tendência de preço e de ciclos aqui, né? Uma ponte, então, entre dois mundos pode estar acontecendo. E o autor segue, né? Minha jornada no mundo das criptomoedas tem sido esclarecedora justamente porque não abandonei minha compreensão dos mercados tradicionais. Trouxe essa lente comigo, e cada vez mais vejo que o Bitcoin, apesar de suas origens revolucionárias e natureza descentralizada, segue padrões econômicos tão antigos quanto o próprio capitalismo. Investidores em estágio inicial assumem riscos enormes. Se o investimento for bem sucedido, eles merecem enormes recompensas. Isso foi o que aconteceu lá atrás, certo? Com a valorização do Bitcoin. Então vamos voltar aqui para o preço do Bitcoin, vamos voltar aqui alguns anos, e quem comprou ali, pô, em 2016 e segurou até 2017, teve mais de 3.000% de valorização em dólar, o que é realmente uma valorização brutal. Mas agora, eventualmente, e isso é crucial, eles precisam concretizar esses ganhos. Eles precisam de liquidez, precisam de uma saída e precisam diversificar. Ou querem, né? Então, de repente, alguém já ficou muito rico aí com o Bitcoin, ou ficou pouco rico. De repente, alguém ganhou aí algumas dezenas de reais e quer comprar um carro, quer comprar uma moto, enfim, ou ganhou centenas de milhares de reais e quer fazer um aporte, quer ter uma vida melhor, quer parar de andar de ônibus. Então, esses cenários, eles acontecem, né? Ou muito mais, né? De repente, quando a gente fala em termos de movimentação de preço de Bitcoin, de repente, aí sim, ele está com muito dinheiro guardado e quer diversificar a custódia. E hoje em dia, existem inúmeras opções para isso, né? De terceirizar a custódia, e também existe a questão de liquidez suficiente para poder fazer grandes vendas sem afetar o preço do mercado. Então, no mundo tradicional, esse momento é chamado de IPO. É o momento em que os primeiros crentes sacam, quando os fundadores ficam ricos, quando os capitalistas de risco desenvolvem dinheiro aos seus sócios limitados, certo? Não é um momento de fracasso, é um momento de sucesso. A empresa não morre durante o IPO, ela faz a transição, ela amadurece e a propriedade é distribuída. O Bitcoin nunca teve um IPO tradicional porque nunca teve uma empresa, certo? Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, mas ele não controla o Bitcoin. Mas as forças econômicas não desaparecem só porque a estrutura é diferente. Eles simplesmente se manifestam de forma diferente. E a divergência, então, acaba contando a história. E, em seguida, aqui, ele fala sobre o que realmente estamos vendo no mercado agora, que é basicamente uma adoção institucional que mudou a natureza de preços e de ciclos do Bitcoin, aparentemente. E aqui eu estou lendo com você, certo? E eu posso discordar ou concordar com algumas coisas, mas o fato aqui é que realmente a estrutura de variação
variação de preço do Bitcoin ao longo do tempo aparentemente mudou. Este gráfico aqui ele é mais lento e mais gradual. Quando a gente fala do ouro, por exemplo, mesmo considerando que o ouro sim está tendo uma alta valorização, historicamente ele é um ativo muito mais estável. E se a gente observar aqui o preço dos ativos neste site aqui, a gente vai ver que o ouro está em quarto lugar com 27 trilhões de dólares de market cap. Então o Bitcoin, se ele quiser ser de fato aí o ouro digital e desbancar o ouro físico ou chegar aí próximo desse patamar, ele ainda pode fazer mais do que 10 vezes de valorização. Então ainda existe um caminho longo, talvez, mas ele está se tornando cada vez mais aquela reserva sólida e menos volátil. Isso é o que parece estar acontecendo, né? É o que parece estar acontecendo aqui. Eu acho que faz um certo sentido. É muito mais difícil, de fato, mover aí um ativo de 2 trilhões de dólares do que um ativo de alguns bilhões de dólares, certo? Isso realmente faz muita diferença. Contudo, é importante lembrar aqui, né, para fazer um contraponto em relação a essa tese, aqui se a gente voltar para abril de 2025, a gente teve o preço do Bitcoin caindo até 75 mil dólares. Então, é uma certa volatilidade, uma correção aí de 20%. Mas, ao mesmo tempo, neste mesmo cenário, a gente teve o SP500 aqui, que é um dos principais índices americanos, caindo praticamente a mesma coisa, 20%. Então, mesmo nos momentos de pânico também nos momentos de euforia, né, vamos dar uma olhada aqui na valorização do SP500 desde então, 34% de valorização em dólar, a valorização do Bitcoin desde então, 41% de valorização em dólar. Então, observem como sim, o Bitcoin está um pouco mais volátil do que o SP500, por exemplo, mas cada vez menos, certo? Antigamente, esse gráfico aqui era bem mais volátil do que é hoje. Então, eu achei bastante interessante essas considerações. De fato, o preço caiu, sim, para 100 mil dólares, o que foi uma variação bastante considerável, em torno de 200% de desvalorização, mas ele está subindo neste momento, então ficaremos de olho e vamos falar sobre mais alguns pontos interessantes desse artigo aí nos próximos vídeos. Então, fique ligado aí, clique no sininho, inscreva-se no canal para ficar por dentro, deixe o like aí fique de olho nos próximos vídeos aí do canal. Bom, além disso, eu gostaria de salientar novamente a importância de fazer parte da área de membros, pois dependemos aí da sua ajuda para continuar no nosso canal, que é um canal independente, e levar essas ideias de liberdade, levar a palavra aí de Satoshi, digamos assim, mais para frente para cada vez mais pessoas. E consertando o dinheiro, talvez a gente possa ter aí uma sociedade do ponto de vista financeiro um pouco mais justa, certo? Porque ninguém controla o Bitcoin, políticos e burocratas não podem mandar no Bitcoin. Então, se você acha interessante essa ideia, considere a hipótese de apoiar aí o canal. Bom, fico muito grato para todo mundo que assistiu até aqui, vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.